Bom, estamos de volta com a rodada de entrevistas nesta terça-feira, aqui no Jornal São Francisco a Notícia, com os candidatos a prefeito de São Francisco de Itabapoana. De acordo com a ordem sorteada com as assessorias dos candidatos, o segundo entrevistado é o candidato à reeleição, Pedrinho Xerene. Candidato, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco FM. Bom dia aos nossos internautas. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando aqui dessa rodada de entrevistas aqui na Rádio São Francisco FM. Bom, nesse momento vai ser feita a contagem de 35 minutos. Candidato Pedrinho Xerene, quais características deve ter um prefeito para ser considerado um bom gestor? Bom, Paulo, a gente não existe costumo dizer, uma fórmula pronta para você administrar uma cidade, né? Nossa cidade tem várias regiões com cada uma com suas particularidades, né? A gente sabe que a gente tem que ter, acima de tudo, uma sensibilidade de saber ouvir, né? Acima de tudo, os anseios da população, as necessidades das comunidades, né? As reivindicações das comunidades. A gente sabe que tem que ter também um bom planejamento, né? Eu acho que a gente saber ouvir é importante, depois saber planejar para a gente conseguir executar as ações que são ações prioritárias para atender a demanda da população. É lógico que no dia a dia de uma administração a gente se depara com situações adversas, né, que exigem da gente uma resposta imediata, uma ação imediata para dar uma resposta também à sociedade. Então, de uma maneira geral, eu costumo dizer, até para você conseguir planejar, executar, fazer tudo o que a população necessita, a gente tem que ter, acima de tudo, uma atitude. Atitude de planejar, atitude de executar, né? Atitude de realmente colocar em prática aquilo que a gente tem como meta. Candidato, o município não conta com um transporte coletivo eficiente. Há problemas nas linhas municipal e intermunicipal. O que será feito, caso o senhor seja reeleito, para melhorar o transporte público? Vinícius, falando até do intermunicipal, a gente sabe que não depende somente da prefeitura, né? O intermunicipal é uma concessão estadual. A gente já tem, até ao longo desses anos, buscado entendimento junto aos órgãos competentes no Estado, e a gente se compromete também a sempre estar buscando esse empenho para tentar resolver. A gente sabe o sofrimento dos usuários que fazem essa linha, por exemplo, Campos-São Francisco-Campos, né? Mas a gente está sempre junto ao Estado tentando buscar uma solução para esse problema. Em relação ao municipal, a gente sabe, eu sempre costumo dizer, e eu tenho dito isso durante essa caminhada, na nossa campanha, que é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. E não só São Francisco, como a maioria das cidades do país, né? A questão da mobilidade urbana. Acho que a gente avançou quando a gente começou a elaborar o plano de mobilidade, né? A gente não vê um resultado prático disso ainda, né, em relação, por exemplo, à questão do trânsito na cidade, a questão do próprio transporte, mas eu acho que foi um pontapé importante na elaboração desse plano de mobilidade, que é o que vai ser um grande instrumento que vai nortear a gente a desenvolver as ações e concretizar as ações, não só voltado no trânsito, mas também na questão do transporte público. Candidato, as ouvidorias servem para que uma administração tenha o retorno da população sobre a qualidade dos serviços. O que pretende fazer para motivar uma gestão participativa e atender aos anseios do povo? Paulo Noel, fortalecer cada vez mais os conselhos municipais, né? Os conselhos, aqui do exemplo da saúde, da assistência social e tantos outros conselhos. Os conselhos, na verdade, é o espaço que a sociedade tem, que a população tem, de, junto ao poder público, elaborar as políticas públicas voltadas para várias áreas. Eu posso citar aqui um exemplo: a saúde, ela tem uma ouvidoria, né, até porque é exigido também, tem uma ouvidoria na própria secretaria, e que é um instrumento importante, né, porque dali a gente recebe sim as queixas, a gente recebe as sugestões, e é um instrumento que a gente tem para poder aprimorar os serviços da saúde. Este ano nós começamos a reestruturar, por exemplo, o site da prefeitura, e a gente tive que dar até alguns serviços suspensos por hora, até em respeito à legislação eleitoral, mas a gente tem um link que a gente vai colocar, que é a ouvidoria online, aonde a população vai poder colocar as suas queixas, as suas sugestões, e ali direcionar para as secretarias pertinentes para dar as respostas e atender a demanda da população.
O candidato pretende atrair algum polo de formação técnica com horários diurnos e noturnos para o município? Se positivo, qual seria o tempo de implantação deste polo? Vinícius, a gente já tem até um exemplo disso, que é a parceria que nós fizemos com o IFE e com a FAETEC. Né? O IFE, nós conseguimos a parceria trazendo o curso de eletrotécnica, que inicialmente funcionou em Travessão de Barra e Ponte de Cacimbas, finalizou com uma turma aqui na Escola Modelo, e a FAETEC com curso de técnico em segurança do trabalho. Né? Então já foi até uma realidade isso. A gente quer firmar novos convênios para o ano que vem, né? Com o IFE, com a FAETEC, tentar buscar, a gente entende a dificuldade do Estado orçamentária, mas tentar trazer realmente, né, o polo do FAETEC para o município de São Francisco, que é uma necessidade antiga, e ampliar os cursos de qualificação com as outras instituições que nós fizemos ao longo desses anos através da promoção social, onde fomos oferecidos aí mais de 1.000 vagas de curso, né? Aqui o Sistema S é um exemplo disso, que foi um grande sucesso, e a gente quer ampliar esses cursos de qualificação para os nossos jovens da nossa cidade. O candidato pretende abrir concurso público para substituição do pessoal contratado? Para nós pretendemos sim, aí vai ser feito um estudo de acordo, né, com a necessidade de cada área, né, tendo aí sim uma previsão orçamentária, até para a gente respeitar também os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à contratação, no que diz respeito ao limite de gasto, né, com despesa pessoal. Obras inacabadas revelam o desperdício com o dinheiro público e o risco de virarem elefantes brancos. O que o candidato pretende fazer para concluir as obras do ginásio do Complexo de Volta Redonda, Centro Cultural, urbanização do entorno da Lagoa do Salgadinho e da Orla de Santa Clara? Vinícius, até importante aqui a gente falar que algumas dessas obras inacabadas foram aí algumas heranças, né? Que foram deixadas, e com algumas situações pendentes. Quando eu assumi em 2013, fizemos o levantamento de todos os convênios existentes do município com o governo do estado, o governo federal, em que fase encontrava essas obras. Encontramos obras, convênios com pendência de prestação de contas, né, e isso aí gera um bloqueio de repasse. Isso aí foi o exemplo que era o terminal rodoviário, né? O exemplo que foi o complexo cultural, no caso essas obras com o governo do estado, e no caso do ginásio com o governo federal. Qualquer alteração de projeto e de reprogramação, isso passa por análise, né? Por exemplo, o complexo cultural ainda está em análise, né, com o governo do estado, esperando um aval para ter a sua conclusão. Né? O ginásio é a mesma coisa no caso com a Caixa Econômica, que é quem representa o governo federal. A obra da Orla de Santa Clara, nós temos hoje 60% executada. Né? Teve que ter feito uma suspensão até por orientação da Procuradoria, esperando os repasses do governo do estado, até porque a gente não pode fazer muita despesa sem ter esse repasse sendo feito para o município para estar pagando a empresa. A Lagoa do Salgadinho, a empresa inicialmente tinha até paralisado as obras por questões próprias da empresa, né? A gente tomou as medidas cabíveis jurídicas, né? Foi feita uma nova contratação que se encontra na Caixa Econômica realmente já há um tempo, né? Esperando o aval da Caixa Econômica para a gente reiniciar. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente sempre zelou com muito compromisso e com o dinheiro com o dinheiro público, né? Não são obras que estão, na verdade, abandonadas, são obras que a gente tem que respeitar o trâmite legal para poder realmente entregar, né, à comunidade uma obra que venha trazer melhor qualidade de vida à nossa população. Candidato, em reportagem do jornal O Globo, de junho de 2015, números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com base em dados do IBGE, mostram São Francisco de Itabapoana em último lugar no ranking da extrema pobreza entre os municípios do estado. O que o candidato pretende fazer para acabar com a pobreza em São Francisco de Itabapoana? Paulo Noel, esses dados foram divulgados em meados de 2015, né? Com dados coletados no ano de 2010, aonde depois de 5 anos, acredito que em 2020 a nova divulgação, né, do novo ranking. Hoje, se você olhar no MDS, né, nós zeramos o número de famílias que viviam em extrema pobreza do município. Com certeza, fruto dos programas sociais,
né? O próprio Bolsa Família, que é do governo federal, tem a questão do renda mínima, fruto dos cursos de qualificação, como eu disse, nós oferecemos mais de 1.000 vagas aos nossos jovens. Hoje o balcão de empregos, que foi implantado em 2013 já no nosso governo, nós conseguimos conseguimos colocar no mercado de trabalho de carteira assinada mais de 500 jovens, e a maioria desses jovens saiu desses cursos de qualificação, e a maioria desses jovens, né, eram beneficiados pelo programa do Bolsa Família, né? Então eu acho que essas ações na área social, e lógico que você continuar investindo na questão da agricultura, né, continuar investindo na questão da pesca, no turismo, a gente tem aí os 2 empreendimentos, né, portuários, que a gente sabe que vai ter uma demanda de alimento na região, e a gente conseguir produzir para fornecer aqui para toda essa região. Mas hoje, deixando claro até que é uma grande gratificação, a gente recebeu e a gente ocupa a avaliação do CRAS que foi feita recentemente. O município está em todo o estado em 6º lugar na avaliação do CRAS pelo MDS. Em 2015, o Estado entregou ao município a Clínica da Família, a primeira grande estrutura de saúde pública na sede do município. Qual o futuro do Hospital Manuel Carola em sua gestão? E eu pergunto se o candidato pretende criar mais alguma estrutura de saúde no centro, como uma UPA, por exemplo. Pretendemos, Vinícius, buscar realmente essas parcerias, o apoio para construir a UPA 24 horas no centro da cidade. São Francisco é um município muito extenso, né? Então a gente tem a ideia, e está no nosso plano, de realmente colocar uma estrutura aqui no centro bem melhor do que a atual, para atender todo esse primeiro distrito aqui em São Francisco. O Hospital Manuel Carola, a gente hoje, graças a Deus, conseguimos fazer a reforma interna do hospital totalmente, né? Toda a parte interna do hospital está reformada, inclusive o centro cirúrgico. Quando assumi em 2013, pegamos o centro cirúrgico com infiltrações, o teto com risco até de cair, e a gente está preparando o hospital para o ano que vem, né, já começar a fazer essas cirurgias de pequeno e médio porte. Vamos implantar o serviço de endoscopia digestiva, uma vez com o centro cirúrgico em funcionamento, além de reequipar o hospital, né, com uma segunda sala de raio-x, com um novo aparelho de ultrassom mais moderno, e com outros equipamentos que a gente já tem em mente de colocar no nosso Hospital Manuel Carola. Ainda sobre a saúde, o que o candidato pretende fazer para diminuir essa dependência de São Francisco de Itabapoana com o município de Campos dos Goytacazes? O Paulo Noel, primeiro, a gente tem que até esclarecer que o município de Campos, ele é considerado como um município polo de referência, né, na região norte fluminense. Então ele é um município de referência para São João da Barra, para São Fidélis, para São Francisco, enfim, para o norte fluminense, e essa referência ela vem designada pela Secretaria Estadual de Saúde. É lógico que, quando a gente tem a intenção de construir uma UPA 24 horas no centro da cidade, quando a gente tem a intenção de colocar o nosso centro cirúrgico em funcionamento, quando a gente tem a intenção de reequipar o hospital, como a gente tem a intenção de ampliar o programa Saúde da Família, né, e colocar em prática mais ações da saúde, essa dependência ela acaba diminuindo um pouco em relação ao município vizinho, né? Alguns serviços, procedimentos, quando você parte para alta complexidade, né, aí esses procedimentos ainda serão referenciados para o município, que é o município polo, como de toda a região vai ser. Mas a gente acredita que com os serviços que a gente já quer implantar a partir do ano que vem, a gente consiga já diminuir essa dependência. Agora, eu gosto muito de trabalhar, na época, o Paulo Noel, que eu estive aí secretário de saúde, a gente tinha um consórcio mutativo, né? Eu falei agora aqui dos empreendimentos, né, que afeta a região. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar em parcerias dos municípios, inclusive do lado do Espírito Santo, com o presidente Kennedy, quando eu falo do Porto Central, porque é um impacto que vem para a região, né, em relação à saúde, à educação, a diversas áreas, muito grande. E a gente precisa trabalhar realmente em parceria com todos os outros municípios da região. Candidato Pedrinho Xerene, em sua avaliação, o que contribuiu para a queda do IDEB em São Francisco e que ações serão implantadas para que o índice que mede a qualidade na educação básica volte a subir? Vinícius, primeiro, é importante essa pergunta, que dá a gente a oportunidade de esclarecer um pouco, porque essa nota, né, essa avaliação do IDEB,
né, no que até foi muito noticiado, ela se referiu do 1º ao 5º ano, né, mas não foram noticiados a avaliação do 6º ao 9º ano. Né? Nós tivemos realmente esse resultado no 1º ao 5º, mas tivemos um avanço do 6º ao 9º ano que não foi até noticiado na região, né? É lógico que os adversários eles querem destacar o ponto negativo, mas deixam de destacar o ponto positivo, que foi o avanço que nós tivemos do 6º ao 9º ano. O IDEB ele leva como base, né, a taxa de reprovação daquela turma que foi avaliada com a média da nota da avaliação do Ministério da Educação. Né? E aí a gente tem que continuar investindo fortemente, por exemplo, na formação continuada dos profissionais de educação, né, através de jornada pedagógica, através de seminários. Nós queremos implantar a Casa Educador, e essa Casa Educador justamente vai dar essa oportunidade de fazer esses cursos, essa formação continuada com mais frequência. Queremos implantar a Escola de Pais, que na verdade é chamar os pais para dentro da escola e dialogar, né, fazer o diálogo dos pais com os profissionais, né, com a Secretaria de Educação e realmente debatendo a qualidade de ensino. Né? A gente quer tentar colocar realmente a reestruturar as nossas escolas, né, trabalhando, ampliando o programa do Mais Educação, que é uma escola, na verdade, que funciona em tempo integral. Vou propor a equipe pedagógica para avaliar os critérios de avaliação adotados pela Secretaria de Educação, até porque a gente não trabalha com aprovação automática, como os municípios, né? Muitos municípios da região trabalham, mas eu gostei de dizer aqui, até da gratificação, porque foi divulgado um ranking, né, pela Folha de São Paulo, de municípios eficientes, e nós ficamos em 27º lugar do estado. Eu acho que foi isso uma grande vitória para o município de São Francisco, porque isso leva em conta o investimento feito tanto na educação como na saúde da nossa cidade. Candidato Pedrinho Schereni, caso o senhor seja reeleito, como pretende conduzir a relação do Poder Executivo com a Câmara de Vereadores? Ao começar pela eleição de presidente do Legislativo, pretende interferir? Bom, Noel, não vamos conduzir como a gente tem feito ao longo desses anos. Eu acho que são dois poderes independentes, mas mais harmônicos, né? A gente sempre teve muito diálogo, né, com toda a Câmara Municipal, independente de ser vereador de oposição ou não. E é essa relação de respeito, né, e de diálogo, né, respeitando realmente, são pensamentos diferentes, isso faz parte, mas com muito respeito, né, respeitando a independência dos dois poderes. E é lógico que a gente sempre está, né, como à disposição para conversar, dialogar, fazer sugestões, né, em todas as ações que envolvem também o legislativo como envolve o executivo. Então a gente pretende conduzir como a gente conduziu ao longo desse tempo, com muito diálogo, respeitando a independência dos dois poderes, mas tendo diálogo e o respeito acima de tudo. Candidato, segundo pesquisa do IBOP, encomendada pela CNI, 65% dos brasileiros elegeram a corrupção como a questão mais grave do Brasil. O que a população pode esperar de seu governo para combater a corrupção? Vinícius, esperar o que a gente também tem feito, né? Uma postura séria, né? A gente assumiu o município em 2013 numa situação muito difícil, do que o município vivia naquele momento. Passamos uma situação difícil porque depois o país, né, e o estado e o município também é diferente, enfrentou uma série de dificuldades e o país está enfrentando até hoje. Então a população pode esperar uma postura séria, né, com muito comprometimento e respeito com o dinheiro público. Foi o que eu tive e vou continuar tendo ao longo desses anos e vou continuar tendo, né, nos próximos, se Deus quiser, nos próximos anos, né? Então a população, eu costumo dizer, ando de cabeça erguida, né? A população sabe disso porque me conhece. Então pode ter certeza que com muita seriedade, com muito compromisso e com muito respeito ao dinheiro da população de São Francisco. Candidato, a principal matéria-prima para a agricultura é a água, escassa cada vez mais. Quais propostas o candidato tem para ajudar o agricultor no enfrentamento da seca em nosso município? Paulo Noel, eu tenho até conversado com alguns especialistas da área, né, de meio ambiente e a gente tem visto até em algumas outras cidades, né, que algumas ações que têm dado resultado, né? A gente tem
queremos implantar aí um programa de reflorestamento da margem das nascentes, da margem dos mananciais. Isso, na verdade, com o objetivo de ajudar a armazenar água, né? Lógico que a gente não vai... o tempo e os efeitos climáticos da chuva, né? Primeiro Deus que manda pra gente, mas pelo menos com o objetivo de tentar facilitar essa armazenagem de água, né? no solo. Nós tivemos em 2015 um decreto da emergência de seca, que apenas 3 municípios do estado do Rio conseguiu. Elaboramos um plano de ação, né, um plano de ação que tinha aí, que previa abertura de poços de grande profundidade, centrais de abastecimento canalizado de água, enfim, junto ao governo federal, que não enviou esses recursos para o município, mesmo com o decreto de emergência. Mas a gente continua ainda empenhado nesse plano de ação que foi feito em 2015 para buscar recursos para estar viabilizando para o pequeno produtor. Mas não deixando aqui de falar das ações que a própria Secretaria fez, né, que foram ações paliativas, né, aprofundando, fazendo abertura de bebedouros para animais, enfim, aquilo que estava ao nosso alcance para ser feito naquele momento e que está sendo feito hoje, que a gente está empenhado de continuar, né, dando esse suporte ao pequeno produtor, né, no nosso município. Candidato, há um projeto sendo desenvolvido no Plano de Mobilidade Urbana para a construção de alças viárias para que o motorista com destino às praias ou interior não precise passar pelo centro. O candidato pretende implantar esse projeto e quais outras ações serão desenvolvidas no eventual segundo mandato do senhor para melhorar o trânsito no centro de São Francisco? Então, Vinícius, como eu disse, né, eu acho que o grande avanço, acredito, né, que o grande avanço foi esse pontapé inicial, que foi a elaboração desse plano de mobilidade urbana, que vai nortear realmente o trânsito, a questão do transporte na nossa cidade. Existem vias alternativas aqui importantes, né, como eu posso citar aqui essa via aqui atrás aqui do CIEP, ligando o Trevo das Praias, né, essa outra que sai ao lado da prefeitura, saindo lá no ginásio poliesportivo, para a gente tentar realmente tirar, né, aqueles veículos de carga pesada, a não ser aquele de carga e descarga que tem que ir para o comércio, né, que precisa ir, mas tirar por exemplo, tentar evitar que o caminhão de cana passe dentro da cidade, né, e cria ali um transtorno no trânsito na avenida principal aqui de São Francisco, dando essa opção para eles para desafogar esse trânsito. É lógico que a gente tem no plano de mobilidade, né, um plano que foi discutido, né, com várias audiências públicas, ainda falta uma última audiência, discutido com a sociedade, discutido com os segmentos envolvidos, seja a empresa até de ônibus, seja os trabalhadores aí do transporte alternativo, escutando, né, de todos os segmentos aquilo que são as demandas deles e fazer esse documento final, que é esse plano de mobilidade, para a gente colocar em prática. Candidato, a região vive a expectativa de crescimento com os portos do Açu e Central, além da Ponte da Integração e a passagem da ferrovia Rio-Vitória. A população está capacitada para as oportunidades que vão surgir? O que o seu governo irá fazer, caso o senhor seja reeleito, para São Francisco aproveitar esses investimentos? Paulo Noel, primeiro, continuar investindo em obras de infraestrutura, né? Quando você tem 2 empreendimentos importantes, que é esse do Porto Central e o Porto do Açu, a gente quer atrair, né, empresas para cá, e isso a gente vai, se Deus quiser, ter essa facilidade, uma vez com a ponte da integração, quando estiver concluída, e o Porto Central também estiver a todo vapor, a gente precisa dos serviços, os serviços essenciais funcionando. Então a gente precisa principalmente de uma rede de ensino e de saúde bem estruturada. Nós pretendemos criar também o Centro Municipal de Qualificação de Mão de Obra, né, e o Espaço Trabalhador, que na verdade é ampliar os cursos de qualificação, né, tentar intensificar mais ainda nos próximos anos essas parcerias com as instituições, trazendo esses cursos de qualificação para atender realmente a demanda da área portuária, no caso aqui nos 2 municípios vizinhos. Então a gente quer investir em obra de infraestrutura e investir cada vez mais em cursos de qualificação para os nossos jovens, para estar entrando aí no mercado de trabalho. O senhor pensa em implantar esse centro
em que momento do eventual segundo mandato? Logo no início. Logo no início. Logo no início. O número de jovens assassinados na região preocupa. A sociedade vê cada vez mais cedo o ingresso da juventude nas drogas. Quais políticas públicas pretende implantar para virar esse jogo? Bom, Vinícius, nós sabemos que quando a gente fala nessa questão das drogas, o poder público municipal ele tem que desenvolver ações, sim, mas tem que desenvolver em parceria, né? O poder público, ele sozinho, ele vai até um certo ponto, mas não consegue passar daquele ponto mais. Então, quando eu falo parcerias, tem também a atribuição da esfera nacional, que tem que ter políticas públicas voltadas para isso, mas envolver a sociedade como um todo, né? Envolver as comunidades, envolver as famílias, envolver as associações de moradores, envolver as igrejas, para a gente fazer um trabalho fortemente, por exemplo, de campanha de conscientização, né, junto à sociedade em relação a essa questão. E continuar e aumentar o investimento na educação, né? Só que aquilo que eu estou falando, o poder público sozinho, ele caminha até um certo ponto. E é necessário realmente o engajamento de toda a sociedade, né, de todas as comunidades nesse foco para a gente poder combater essa questão das drogas. Candidato, o município de São Francisco de Itabapoana tem grande potencial para o turismo rural, com inúmeras fazendas e rica história. Há alguma proposta para esse potencial se tornar uma realidade? Paulo Noel, nós somos, graças a Deus, privilegiados, né? Eu sempre costumo dizer que temos aí um turismo que a gente pode trabalhar de várias frentes, né? Temos aí 63 quilômetros de litoral, temos o turismo rural, temos o turismo religioso. Nós lançamos, através do Departamento da Cultura, uma cartilha, e a cultura ela vai estar muito interligada com esse turismo rural, por exemplo, né, que a gente tem aí realmente uma história, uma cultura rica, né, do município e da região, né, são fazendas históricas e que envolve, além da história, da cultura, outros atrativos como a própria natureza, como a própria comida típica, enfim, outros atrativos que a gente quer trabalhar e aí interligado com o Departamento de Cultura, que tem essa interligação muito grande, né, nessa parte do turismo religioso e o turismo rural. Candidato, nós temos 8 minutos ainda de entrevista. Eu vou fazer a última pergunta na pauta. Aí o senhor fica à vontade para discorrer nesse tempo que lhe resta. Caso haja mais tempo, a gente volta a alguma pergunta aqui. Enfim, por que o candidato se considera a melhor opção para São Francisco de Itabapoana? Vinícius, isso eu acredito que quem realmente tem que avaliar é a população de São Francisco, né? Mas acredito sim que nós temos as melhores propostas, né? Nós temos as propostas para continuar desenvolvendo a nossa cidade, administrar o município, né? A gente sabe que não é fácil, você tem que estar preparado, né, tem que ter uma experiência para administrar e um preparo acima de tudo para administrar, principalmente como eu disse aqui anteriormente, no momento hoje que o país passa por dificuldades, né, a gente tem que ter um preparo muito bom, né, e um respeito e um compromisso muito, muito, muito grande com o dinheiro da população, né? Então, acho que a população é que tem que avaliar isso, mas acreditando que realmente nós temos, e é o que a gente tem mostrado ao longo dessa caminhada, as nossas propostas para a população de São Francisco, e acredito que essas propostas são as melhores para continuar seguindo no desenvolvimento da nossa cidade. Bom, as perguntas já foram feitas todas. O senhor se dá por satisfeito ou o senhor quer aproveitar esse tempo para passar mais alguma mensagem para o ouvinte? Eu me dou por satisfeito, só quero aqui agradecer essa oportunidade, né? Você, Paulo Noel, você, Vinícius, Paulo André, agradecer a oportunidade, parabenizar nós tivemos uma primeira rodada, né, lá algum tempo atrás, e hoje tendo essa segunda oportunidade e aí de falar um pouco melhor, né, das nossas propostas para o município, para a população, agradecer o carinho, né, de toda a população de São Francisco, né, durante essas caminhadas,
né, esse tempo de campanha, todo o carinho, a manifestação de apoio. E só agradecer aos ouvintes, aos internautas aqui que estão nos ouvindo aqui nesse momento. Ok, prefeito. Se o senhor entende que nesses 5 minutos o senhor se dá por satisfeito, a gente também fica satisfeito, sendo que faltaram 5 minutos do seu tempo com relação aos demais candidatos. Para o senhor está tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então tá bom. A gente agradece mais uma vez a presença do candidato Pedrinho Schereni, que na ordem do sorteio das entrevistas foi o segundo a ser entrevistado nesta segunda rodada de entrevistas.